Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live do canal Luminares. E hoje uma live especial, porque é uma live de celebração de 2 anos de lives. Então, primeiro queria agradecer a todos os seguidores, todos que assistem não só as lives em si, mas depois os vídeos. Então é um momento bem gostoso e por isso hoje eu vou receber alguns amigos. Ó, um deles já chegou, que é o Ricardo. Vamos ver se ele... Boa noite, Ricardo. Espera só um pouquinho. Já vou... Ricardo entra. Jean também já chegou. Oi, Mas eu tô torto. Eu acho que você tá torto, Ricardo. E aí? Eu acho que você tá torto, não sei por quê. Pera. Isso. Adorei essa entrada. Vamos ver como que a... Ó, ela não entrou tarca não, a Jean. Você tá com o celular ou com o computador? Eu tô com o celular. Deixa eu ver aqui, peraí. Ele tá deitado. Ah, tá. Aí. Falando a mesma língua agora. Foi ótima essa entrada. Não, eu tô todo feliz, falei, tô pontual. Gente, tô isso daí pontual, é muito especial para ele. Eu acho que o pessoal já conhece o Ricardo, mas para quem não conhece o Ricardo, é um pisciano. É puro, raiz. É um pisciano raiz. Então, é muita celebração. Ele tá... Muita. Eu até pedi pro Ed, eu falei, Ed, já tava todo arrumado, porque a gente se arruma, a gente deixa tudo bonitinho aqui, mas vai que a gente esquece. Por que eu tô arrumado mesmo? Por que tá com essa luz aqui? Eu pedi pra ele me avisar. Ai, gente. Vocês estão bem? Obrigado, primeiramente, por vocês dois. Boa noite. Boa noite. Saudades, viu, Ed? Pois é, eu e a gente nos vê muito. Bom, o Ricardo, então, mais ainda, né? A gente não se vê, né? 2 anos, né? Pra mim é a primeira live do ano, né? Eu tô com saudade das lives também. É verdade. A última que a gente foi em dezembro, né? Com o final das casas. Isso. É verdade, me viram 8. Bom, então queria agradecer todo mundo, não só vocês, mas o pessoal que sempre segue a gente, né? As lives, e mesmo quem não participa da live, mas assiste depois, né? Esse projeto que começou de uma maneira informal, sem muitas pretensões, e a Jean está aqui porque a Jean assim, de primeira viagem, ela me deu força logo no começo, né? Participou lá, assistiu a primeira, quando nem tinha convidado, ficava só eu falando lá sozinha, né? Então, ela é companheira aí de tempo todo, né? Se ela não está aqui na frente, ela está dando força aí na chat. Casa 12, né, Ed? Na Casa 12, né? Que ela tem só os Casa 12 sempre no background, né? E o Ricardo, porque é um amigo muito especial também, não só pela força, mas ele, assim, quando o pessoal, eu fiz a pesquisa e o pessoal decidiu, eu dei 3 temas, né? Relacionamentos, financeiro, espiritualidade. O pessoal escolheu espiritualidade, assim, foi na hora, assim. Eu preciso chamar o Ricardo. Quem que eu vou chamar? É o Ricardo, só pode ser, né? O Ricardo é a pessoa que, assim, quando eu penso em espiritualidade, eu penso em você. Então, muito obrigado por ter aceito o convite, Ricardo. Imagina, um prazer, uma honra, na verdade, estar aqui com você. Ai, legal. E o que mais que eu queria falar? Nós ainda temos uma vaga, então qualquer um que queira participar, falar aqui, eu não sei como que vai acontecer, né? Porque a internet
às vezes está louca, mas cabe mais um, tá? Então, se alguém quiser participar, falar alguma coisa aqui ao vivo, é só pedir para entrar e a gente encaixa. A gente dá um jeito. Se A caso gente dá um jeito. se caso não der para dar um jeito, eu saio e a pessoa entra. É tranquilo, não, tá? Mas eu acho que dá sim, né? Mas enfim, vamos começar assim, assim, quando eu falei desse tema espiritualidade, o que vocês pensaram assim? Eu até cheguei a dar uma olhada para ver uma definição, porque uma das primeiras coisas que eu achei que a gente poderia falar é definir o que é espiritualidade, porque muita gente confunde com religiosidade, né? Sim. Vocês não acham? Eu também, eu pensei bastante, porque esse é um assunto muito amplo, né? Na verdade, eu acho assim, que no atual momento que a gente está vivendo, eu acho que a espiritualidade, ela mudou muito o conceito, né? Se você pegar. E existe mesmo essa diferença da religião, né? E da espiritualidade em si, né? Para mim, assim, acho que cada um tem um ponto de vista, também eu acho que vai muito por aí. O meu ponto de vista com relação à espiritualidade, eu acho que assim, eu vejo a espiritualidade em tudo, né? Eu como uma boa ascendente em Sagitário, é engraçado que, falando, né, da espiritualidade, eu lembrei, eu fui lá atrás, né, quando eu era mais nova, assim, tipo 14, 15 anos, eu já comecei a fazer as minhas buscas com relação a essa questão. Eu não vim de uma família, né, católica, onde meu pai era, para você ter uma ideia, meu pai era ministro do matrimônio, então a gente teve aquele negócio do catecismo, o crisma, mas aquela eterna insatisfação de saber que, isso não é só isso. E aí eu comecei essa busca, né, sagitariana, vamos dizer assim, para entender o que era essa espiritualidade. Por que tinha gente que era católico, por que era evangélico? E eu acabei realmente fazendo, assim, eu me senti até uma aventura, né? Porque, assim, eu fui buscar, eu fui em cada uma delas, eu não tive a chance, a oportunidade de conhecer o candomblé. O candomblé foi uma das que mais eu não consegui nesses estudos, né? Mas as outras eu participava e mesmo assim eu falava, gente, mas é engraçado, no fim, um complementa o outro, né? No fim, o objetivo é um só, né? Mas para mim a espiritualidade, se eu for definir, eu vou dizer que assim, é uma busca, né, incessante do ser humano num sentido, né? Um sentido da vida mesmo, né? Da gente ter um propósito. Essa conexão, divino, exatamente, essa conexão do ser humano com o divino e que ele pode fazer isso. Hoje a gente sabe muito, né? Por isso que eu falei do tempo atual. Porque assim, a pandemia ela mostrou muito isso, né? Que você não precisa estar num templo, você não precisa estar. Isso é o meu ponto, né? Na verdade. O que te ensinou, né? O que me ensinou, que eu posso ter isso aqui, ó, lá dentro, eu posso buscar essa força e essa conexão no momento em que eu quiser, né? Mas é um assunto muito amplo, né, Ricardo? Você que é um estudioso aí da matéria, né? Eu só quero falar uma coisa antes do Ricardo, porque o Ricardo eu considero ele um mestre nessa área, eu aprendo sempre muito com ele. Só complementando isso que a Jan comentou agora no final desse aprendizado dela na pandemia, é uma coisa que eu sempre tive a minha vida inteira. É engraçado isso. Eu nunca achei que eu tinha que ir num templo, eu nunca achei que eu tinha que ir numa igreja para me conectar. É uma coisa que eu não consigo nem lembrar de assim, quando eu tinha 10 anos eu pensei nisso. Não, é algo que parece que veio já comigo. Era só isso que eu queria comentar, que é uma coisa que realmente já veio comigo. Eu acho que eu já encarnei dessa maneira.
É mais Fala aí. pisciano do que a gente imagina, hein? Ah, eu tenho Saturno lá, né, meu filho? Eu tenho Saturno antes. É, Na 9. eu gostei muito das colocações da Jan. Uhum. Vocês sabem que eu sou pesquisador lá na PUC, Sim. né, de ciência da religião. Inclusive, o querido Rafael entrou há pouco. O Rafael também é um dos pesquisadores lá da PUC e faz um trabalho belíssimo, inclusive, sobre novas mitologias. Uhum. E, assim, a questão da espiritualidade não existe uma definição única, né? Mas eu gosto de uma que fala o seguinte, que a espiritualidade é a consciência da sua essência, né? É quando você consegue perceber um universo que não necessariamente é físico, né? Mas que te conecta e que te completa, te dá uma sensação de plenitude, né? Você, de repente, você fala, nossa, não preciso de nada, de nada, de ninguém, eu tô realmente pleno, estou inteiro, estou integral, né? No sentido usando uma palavra aí muito em voga. E a religião, por outro lado, ela pode ser uma ferramenta de encontrar a espiritualidade, mas ela não é a única. Então, tem gente que pode encontrar a espiritualidade através das artes, da música. Tem gente que encontra a espiritualidade através da ciência, né? Tem gente que encontra a espiritualidade através do esporte. Então, eu até tenho uma corrente filosófica muito interessante que diz assim, reverencie todos os grandes mestres espirituais, sejam eles esportistas, cientistas, artistas ou até mesmo sacerdotes, né? Então, eu acho que tem muito dessa busca. Eu acho que existem até dentro da ciência da mente, né, a psicanálise, a psicologia, que não deixam de ser caminhos que podem encontrar a espiritualidade. Eles só não usam esse nome para não cair, porque existe aí um certo preconceito da academia. Agora, eu acho que uma coisa importante que a Jan colocou, e eu acho fundamental, é uma busca incessante, uma busca constante. Porque, de verdade, na minha opinião, é assim, para a gente sair do nosso eixo, para a gente sair da nossa essência e cair aí nessa loucura que é esse mundo externo, que coloca uma série de necessidades que não são nossas, que nos impõe a todo momento vivenciar papéis que não são nossos. Então, volta e meia a gente sai, a gente se desliga dessa espiritualidade, a gente se desliga da nossa essência, a gente se desliga do nosso eixo, de quem somos nós, dentro dessa diversidade incrível que é o universo, e aí a gente precisa a todo momento ir voltando, né? Então, o exercício de espiritualidade não é o contrário do que muitas pessoas dizem, assim, putz, agora estou iluminado, agora estou espiritualidade, sabe? De repente você pode ter achado uma chave, né? Você pode ter achado uma chave, mas o problema da espiritualidade é que em todo momento você vai precisar corrigir o eixo, porque a toda hora... É você manter, né? Não, foi pra cá. Você não é isso, manter. você não é aquilo. Exatamente. Sintonizado. É a manutenção que é o mais difícil, né? A manutenção que é o mais difícil. É bem o que... É como uma dieta. É como uma dieta. Você faz a dieta e você emagrece. Mas depois manter esse emagrecimento é a coisa, não é? É uma reeducação. Por isso que a gente não fala de dieta, a gente fala de reeducação alimentar. E na busca da espiritualidade, a gente fala de uma reeducação espiritual. A questão é que a religião, em todo momento, fala assim, cria um monte de regra para você não sair. Só que nem sempre... A religião pode ser muito boa, e eu sou uma pessoa religiosa, para algumas pessoas, mas para outras não. Sim. Né? E uma das coisas que eu achei muito, muito legal que vocês colocam, e que isso aí é uma coisa que é estudado muito na academia, a PUC tem um grupo de estudos que chama ANEL, do professor Silas Guerreiro, que o Rafael, inclusive, faz parte, que estuda as novas espiritualidades. E essa questão de uma espiritualidade, vamos dizer, independente, de uma espiritualidade muito pessoal, de uma espiritualidade híbrida que vai somando elementos de outras tradições, é a espiritualidade que mais cresce no mundo, inclusive no Brasil. A mistura, né? Sim. Né? Quem quer que vem dar um banco, vem do espiritismo, a Paula Senoni. A Paula, eu venho do espiritismo.
Um chamado muito forte para a Umbanda. Então, mas isso que é o legal, né? Que você estava dizendo, a religião, ela é um instrumento, ela é como que falam, ferramenta. Um conjunto de ritos, de tradições para você chegar a essa conexão, né? E que é legal, entendeu? Porque, como você disse, tem gente que precisa disso. Ela não consegue fazer sozinha, ela precisa de uma ajuda. Mas tem gente que não precisa, né? Eu ouvi uma vez alguém falar que um ateu pode ser muito mais espiritualizado do que um religioso. E é verdade. Exatamente. Porque é uma atitude, né? É uma atitude, não é você ir em um local. Você sabe que agora você pegou um ponto que, assim, eu tenho um exemplo muito forte também, eu e os exemplos. Eu tenho um exemplo muito forte que era o meu sogro, né? Hoje ele não está mais entre nós, mas ele era ateu, ele se julgava ateu, ele se apresentava como ateu. Mas eu vou te falar uma coisa, era uma das pessoas mais corretas que eu conheci. E ele falava uma coisa muito interessante, e é verdade. Então, até essa questão do ateísmo é meio complicado, porque a espiritualidade, eu também vejo a espiritualidade como assim, ela é um conjunto de atitudes também. Sim. Né? Então, se você tem uma atitude correta, você tem lá as suas boas ações, né? Entre aspas, né? Porque cada um vê de um jeito. Doa o seu tempo, a solidariedade, não importa se você é ateu ou não, né? O importante é que você está praticando algo bom, vamos dizer assim. E por isso que eu falo que a espiritualidade ela é um assunto, ela é uma coisa muito ampla. Porque vai muito do ponto de vista de cada um, né? Mas, assim, ela é muito o individual, né? Eu acho que a religião, ela tem muita influência da cultura também, né? Tem muito isso também. E, como você falou, tem pessoas que necessitam desse rito, né? Elas necessitam desse molde, né? Até para ficar nesse caminho do meio que o Ricardo falou. Eu acho que até para ficar nesse caminho do meio. A espiritualidade é uma coisa que é individual, né? É uma coisa assim que a cada atitude que você toma, que nem no caso desse exemplo que eu dei do meu sogro, nossa, ele era corretíssimo. Então você fala assim, poxa, e assim, julgá-lo, né? Porque a gente não pode nem julgar, né? Também tem essa, né? A religião, ela também, eu acho que tem muita coisa do julgamento, né? O que é certo, o que é errado, o que é, o que não é. E a espiritualidade, ela abre isso. Ela tira esse freio. Para mim, a religião tem muito freio. Ô, Jean, seus exemplos estão fazendo sucesso. O Jean e os exemplos, eu amo. Mas, assim, eu acho que isso que você falou, que é muito individual, tem a ver com o que o Ricardo falou da questão de ser consciente, de estar consciente, né? Porque a partir do momento que você está consciente, né, que você doa, e esse doar não é ser bonzinho, né, gente? Porque até doar dinheiro ou ser bonzinho, não necessariamente a pessoa é espiritualizada, é doar o seu tempo, é doar, né, é ser grato, eu acho que envolve muito mais. Sim, né? A gratidão entra muito nisso também. É engraçado, porque os parâmetros que a gente tem muito de espiritualidade, os parâmetros que a gente tem muito de religião, eles são construídos dentro de um universo ocidental. Quando você imagina, isso é muito engraçado quando uma pessoa vai estudar ciência da religião, né? E ciência da religião tem nada a ver com teologia, entender a história da religião e como a religião ela interfere de todas as maneiras, politicamente, culturalmente, alimentarmente, numa sociedade, mesmo sem ela saber. Porque mesmo que um cara não seja católico, a estrutura hoje, seja, por exemplo, evangélico, toda a estrutura
cultural do Brasil é muito moldada pelos valores católicos, mesmo que ele não saiba, Sim. mesmo que ele Sim. não tenha essa percepção. Mas é engraçado porque, primeiro, religião é um fenômeno que ele não é universal. Então, existem culturas no mundo que não têm Sim. religião. E nunca Uhum. tiveram. É engraçado imaginar que durante muito tempo a palavra religião não existia em muitas línguas. Por quê? A religião só passa a ser uma coisa muito uma ferramenta, Conceito? eu repito, quando você passa quando existe o processo de conversão. Até então, se você pegar uma cultura em que não existe a possibilidade de conversão, aqui a religião ela não existe, ela simplesmente está integrada dentro de todo o universo cultural de uma pessoa. E aí, quando a gente está falando de espiritualidade, uma coisa muito engraçada, porque ainda assim, quando a gente fala de espiritualidade, a gente ainda atribui isso valores religiosos. Então, eu acho muito interessante como quando a gente fala assim, o exemplo da Jan, o meu sogro não era... meu sogro era ateu, mas ele era espiritual. Só que... E aí eu pergunto, por que ele era espiritual? Porque ele era muito ético, ele era muito generoso, ele sabia... Só que a generosidade, a ética, não tem nada a ver necessariamente com religião, né? E nem necessariamente tem a ver com espiritualidade. E espiritualidade, e é por isso que a espiritualidade é muito individual. Porque, de repente... E aí eu fujo um pouquinho dessa coisa de ser do bonzinho, como vocês colocam. A espiritualidade é você ser fraterno. Não. Ser fraterno é uma condição de sobrevivência da raça humana. Porque se não houver solidariedade, se não houver solidariedade, não existe. Sim. Agora, a espiritualidade é algo que transcende. Porque ser generoso, ou ser fraterno, ou ser solidário, é uma condição de existência de grupo. E simplesmente a gente hoje está numa humanidade completamente insegura, embora eu acredito que a gente está melhor que no passado, o que gera sempre uma confusão geral. Mas, assim, eu acredito que se hoje nós temos um momento de crise, é porque a gente deixou o elemento de coesão, né, de manutenção social, acreditando que isso era uma questão religiosa, né, uma questão espiritual. Então, existe um pouco isso. Não, a gente precisa romper com isso, a sociedade materialista e a generosidade, a solidariedade e a fraternidade, ela é o oposto do materialismo. E é uma grande mentira, porque, na verdade, você não tem como manter uma vida se não tiver solidariedade, generosidade, ética e justiça. Agora, para mim, a espiritualidade, ela passa por além disso, né? Então, assim, ser solidário, ser ético, ser justo, ser generoso não é uma questão nem de espiritualidade, é uma questão básica de sobrevivência do ser humano em sociedade. Em sociedade. Aí a espiritualidade, no meu entender, fala o que vocês vão, é o que vocês vão, é o que vocês falam. É uma coisa muito própria. E aí o que é ser espiritual para o Ed? Ser espiritual por Ed, por exemplo, o Ed pode se tornar o cara mais espiritual do mundo quando ele consegue ensinar um cara a falar japonês, ou um cara que nunca conseguiu, ele cumpre a missão espiritual dele, né? De repente, um cara espiritualista é aquele que consegue transmitir e tocar a alma de uma pessoa através da música, através da arte. Ou um cara espiritual pode ser aquele cara simplesmente que descobriu a vacina pro Covid, ou descobriu a cura pro Covid e trouxe bem-estar para outras pessoas, né? Mas a espiritualidade, no meu entender, ele não tem muito a ver com o outro. A espiritualidade tem a ver com a gente mesmo. Com a sua paz interior. Não, e pode ser pintando, pode ser desenhando, né? E não necessariamente agindo em favor dos outros. Esse é um ponto de vista seu. Eu acho que aquele momento, sentimento, eu não sei como descrever, se é um sentimento, se é um estado de ser, aonde, como você disse no exemplo, naquele momento que você atinge algo e você se propôs, que no caso o ensinar japonês ou pintar para alguém, ou pintar algo, e naquele momento que você, eu acho que não sei se eu posso comparar, mas é quase como o momento do orgasmo. Sim. Que você atinge, e é naquele momento pequeno... O nirvana, né? O nirvana. Naquele momento pequeno você se conecta com
com essa coisa superior que te dá esse prazer, que é algo que não dá para descrever, né? Porque o orgasmo É é da isso. vida. O orgasmo é da vida. Exatamente. É. O que você faz quando você ensina você ensina japonês para os seus alunos? Você materializa conhecimento para eles. O que você faz quando você cria uma pintura? Você traz você materializa possibilidades, ferramentas de uma conexão maior com o indivíduo, né? E aí só um detalhe que às vezes também a gente pensa que ritual é uma coisa só de Religião. religioso, quando na verdade não é. Tudo tem Não ritual é. na vida, né? Sim, Sim. sim. Desde a formatura, do ingresso na faculdade, desde o casamento civil, desde jurar a bandeira, tudo é ritual. E aí o ritual serve nesse sentido para uma mudança de consciência, para você oficializar determinados estados. Então o ritual religioso ele tem justamente essa função. Olha, o espiritual. Agora você se desliga desse universo secular, dessa coisa profana e entra em contato com uma coisa maior. Sim. Mas é só porque, às vezes, eu acho que eu ouvi alguém falando aí de ritual. A Paula comentou algo que eu acho que tem a ver com isso que a gente está falando, que ela pensa que é algo que é de dentro para fora, que é a questão do orgasmo, né? É aquele momento que sai de você, né? É aquele prazer que sai de você, né? É expressão. Espiritualidade É a é expressão. A expressão. A expressão do teu espírito. Esse é o ponto. Perfeito. E aí a gente pode ver como que a espiritualidade impacta, né, na vida das pessoas, né? Sim. Muito. Você pode até imaginar que ela tem até aquela coisa da manutenção para algumas pessoas da saúde física, mental, social, né? Ela como o Ricardo falou no começo, ela ela pode ser uma ferramenta para te manter nesse caminho do meio, entendeu? Para que você assim, não saia do eixo, vamos dizer assim. Porque a gente está falando muito da individualidade, e isso é verdade, mas como o próprio Ricardo comentou, tem a questão da cultura. Isso é algo que eu senti muito quando eu morei no Japão, e que eu acho que é uma grande diferença da nossa cultura para deles, e por isso que para o Brasil, apesar de ter essa riqueza de natureza, a gente não aproveita. E eu senti essa questão do japonês, no geral, claro, eu estou generalizando, não é todo mundo, claro, mas no geral você percebe a conexão deles com a natureza e quanto isso dá prazer para eles. E eu acho que como grupo, né, como sociedade, eles têm essa conexão espiritual com a natureza, que eu não vi em quase nenhum outro lugar no mundo. Não que eu tenha, né, mas assim, pelo que a gente vê, é um povo que tem uma conexão que é impressionante. Você fica admirado, né, a conexão que eles têm e o quanto eles celebram essa ligação com a natureza, né? Ó, a Paula está falando aí, ó, é uma busca do autoconhecimento. Sim, exatamente. Sem dúvida. Eu acho que você tocou num ponto importante, que é essa coisa da natureza. E é uma coisa que a gente observa muito, né? Eu sugiro para quem gosta do tema de estudar religião ou estudar espiritualidade, que veja um seriado que está na Amazon Prime, que é American Gods, né? Deuses Americanos. Baseado num livro incrível. Mas esse é um seriado de 3 temporadas, fez muito sucesso. E ele fala muito, eu não vou dar um spoiler, mas é mais ou menos o seguinte: os deuses antigos estão em extinção, entre eles Odin. E aí, mas esse passa agora em pleno século XXI. E uma das razões da extinção dos deuses antigos é que os novos deuses surgiram, né? Então, esses deuses, inclusive das mídias sociais, das redes sociais, e é bem interessante um ponto. Só que ele diz uma coisa muito, muito forte, que quanto mais vinculado à natureza, mais uma divindade tende a se manter presente numa determinada cultura. Então, você imagina o seguinte, no caso do Japão, né? No Japão, as pessoas não sabem
o Japão é um país politeísta, né? Com Sim. muitos deuses. Sim. E muitos deles vinculados justamente aos fenômenos da natureza. Sim, exatamente. Embora os africanos não sejam politeístas, porque eles acreditam no Deus único, mas eles acreditam que o Deus único pode se expressar através de outras forças da natureza, que são os orixás. Né? Que são os orixás que também têm uma representação de natureza. E quando a gente observa um crescimento religioso, né? Embora exista um fundamentalismo neopentecostal muito forte no Brasil, que faz barulho porque eles têm ocupado uma posição política, mas quando a gente pega as estatísticas, o grupo que mais cresce de religião é os não religiosos, ou sem religião definida. Que louco! E aí não são só os ateus, mas podem ser todas as pessoas, como o Ed falou, que não precisam ter uma religião institucional para se conectar com a espiritualidade. Sim. Só que é um fenômeno comum em todas essas novas espiritualidades, a questão da natureza. A questão da natureza é uma questão central. Então as pessoas falam assim, eu não gosto, eu não tenho uma religião muito definida, mas eu, quando vou ao mar, me sinto, alguma coisa muda dentro de mim, depois de um banho de mar. Ou quando eu vou tomar um banho de cachoeira, alguma coisa dentro de mim. Ou quando eu preciso... Né? E os momentos muito de conexão espiritual que uma pessoa tem, independentemente da relação que ela tenha com uma igreja ou outra, passa pela questão da natureza. Todos. Perfeito. Então isso é um ponto que eu acho que vale a pena falar, que às vezes a gente pode ter muitas explicações de questões espirituais, mas existe um ponto muito comum entre várias práticas espirituais, que é a questão de conexão com a natureza, com o pé no chão, com o pé na grama, com o pé na água, com um banho, né? Ou com o sol, né? Tem muito disso. Abraçar uma árvore. Sim. E eu me incluo nesse grupo, que está crescendo porque, e de novo, é algo que não é de agora, eu sempre fui assim. Eu nunca me senti católico, ou umbandista, ou kardecista, ou qualquer outra religião. Sempre respeitei, sempre gostei de até ir, né? Não por obrigação, mas que sempre me incomodou muito o ir em algum lugar por obrigação. Talvez a minha lua em Sagitário ajuda bastante nessa postura, mas eu sempre me senti assim, que antigamente eu sempre quando me perguntavam antes, eu falava que eu era espírita, mas hoje, outro dia eu ouvi uma definição universalista, mas eu não sei se é exatamente uma definição legal, mas enfim, não sei como me definir, mas eu acredito em várias coisas e eu pego, né, e tenho essa questão de conexão com a natureza muito forte, que você mencionou. Então eu estou dentro desse grupo, só não sei como me definir, né? Mas o mais importante não é se definir, mas você se entender, né? Estar consciente, né? A categoria que eles estão usando muito é de espiritualistas independentes. Então eles têm um culto de uma espiritualidade, mas independente, sem precisar fazer parte de um processo iniciatório qualquer. Perfeito. A gente vê muito eu gosto muito da prática da fraternidade branca, né? Dos 7 raios, né? Que eles falam que cada raio tem uma cor e cada raio significa uma virtude, né? Que são as virtudes que nós temos, né? Que nós temos que desenvolver, né? Então cabe muito bem no que o Ricardo falou, essa coisa da independência, né? De você estar desenvolvendo e isso sem precisar estar num lugar ou seguir um grupo, né? Que no caso das religiões seria mais ou menos isso. Mas também concordo com como o Ed falou e respeito todas, porque como eu falei, né? Nas minhas buscas incessantes, todas tinham um ponto em comum,
né? Que Sempre. era essa conexão, era essa necessidade de se conectar com algo maior, né? Com algo que você diz que é assim, que não é tangível, que não é palpável. Né? Perfeito. Perfeito. A Legal. meditação também é uma prática espiritualista, Sim, né? sim, A meditação é exatamente. excelente para essa conexão. É uma ferramenta para essa conexão, né? Sem dúvida nenhuma. O Ricardo, não sei se é possível responder isso, mas assim, analisando o momento atual, né? Para onde você acha que vai? Falando um pouquinho do momento para o futuro, né? Para onde você acha qual é a tendência, né, do ser humano? Eu sei que é uma coisa é uma pergunta muito difícil, né? Nossa, é muito difícil assim, e polêmica. Baseado na tua experiência, baseado no que você tem estudado, você conseguiu formar alguma ideia, algum conceito, enfim? Não, eu acho que eu acho que, bom, na verdade é o seguinte, eu acho que haverá é o seguinte, vamos pegar um pouquinho historicamente o que os cientistas da religião eles falam, né? Então eles falam o seguinte, a questão, em grande parte, como eu falei, a religião não era uma unanimidade em todas as culturas. Mas a religião sempre teve um papel muito forte e, ao contrário do que as pessoas falam, não era só um papel que foi substituído para a ciência no sentido de você dar explicações. A religião dava explicações de coisas que o homem não entendia. É mentira isso. Também acontecia, mas não era a função primordial da religião. A religião cria sempre um sentimento de pertencimento em relação às pessoas. E se não existe esse é o princípio, o sociólogo Emílio Durkheim falava isso, cria elos de pertencimento, né? E quando você tem uma sociedade que ela não tem esse vínculo religioso, ele vai buscar esse vínculo em outras esferas, seja essa questão que vai na política, vai no time de futebol, vai por outros campos. Que é aquele grupo maior, né, Ricardo? Tem o grupo da minha família e esse é aquele grupo maior que eu me conecto, além social, do familiar, né? Sim, além sim. do familiar, né? Então, durante um tempo, até os sociólogos, os cientistas políticos e sociais, eles entendiam que a questão da religião perderia muita força. Então, eles entendiam o seguinte, no início do século XX, olha, o mundo vai deixar de ser religioso, eles diziam isso, e vai se tornar secular, essa expressão acadêmica que a gente usa. Só que outros sociólogos, como Castells, o Peter Berger, depois falaram não. Eles já diziam isso no final da década de 70, início dos anos 80. Até o Valdemar Stark falou, não, o mundo vai passar por um período fundamentalista. E muita gente duvidava. Aí o que a gente viu nos anos 1990? O Babá Diego Airá oficial, ele é o maior babalorixás do candomblé aqui em São Paulo. Gratidão, Diego. E aí esteve em Brasília recentemente aí por questões até do povo de santo junto das suas reivindicações. Bom, aí o que aconteceu? No final do século XX, então, a gente observou, de fato, um crescimento do fundamentalismo religioso. E esse fundamentalismo religioso, ele se expressa não só no Ocidente, né, mas no Oriente também. Então, a questão dos muçulmanos, a questão e muito vinculado ao movimento de globalização, de perda de identidade nacional e de perda de profissão. Então, os caras não sabiam o que eles mais... Depois que eles perderam a profissão, e depois que você entra no movimento globalizado, você tem 3, 4 passaportes, que é o caso do brasileiro, tem italiano, português, espanhol. Aí você criou movimentos identitários. Então começou o movimento LGBT, mais movimento das etnias, etc. E também os movimentos fundamentalistas. E aí todo mundo falou, agora dançou, porque o mundo está caminhando para o fundamentalismo, que é o que muita gente acha com esse movimento, com toda essa questão política que os do antagonismo, né? Mas o que aponta? Que, na verdade, não. Entra por uma nova vertente que tende a ser... as religiões não vão desaparecer pelo menos nada indica que elas vão desaparecer. Podem se transformar, talvez?
vai precisar se arejar, porque não tem como hoje certos movimentos, é o que a gente fala, né? É muito comum. Mulher não vai voltar para a cozinha, gay não vai voltar para o armário, negro não vai voltar para a senzala. Então, se você tem, não tem como. Não tem como. Então, ou você leva em consideração... Adorei. Né? Ou você leva em consideração tudo isso na construção de um novo discurso religioso, ou realmente a religião tende a perder muitos fiéis. Né? Sim. Mas eu acho que o caminho mais provável é o caminho do Ed. O Ed, profeta Ed. Que é o quê? Que é a espiritualidade híbrida. Que é aquela espiritualidade híbrida. Né? Agora, a gente vê também um recrudescimento, um renascimento muito das religiões xamânicas. E aí, das religiões xamânicas... Sim, verdade, verdade. E as xamânicas, dentro das xamânicas, a gente pode, embora não seja uma definição correta, porque elas são muito mais anteriores, por exemplo, as religiões africanas, o candomblé, não um bando que é mais recente, mas são as religiões de conexão com a natureza. Que tem muito. Então, qualquer religião que busque essa conexão com a natureza ou que busque experiências sensoriais, elas tendem a ter mais sucesso. As religiões que dominaram o mundo foi a religião do livro. Tudo era no livro. Né? Era a Bíblia, era o Evangelho do Espiritismo, tudo era assimilado através da palavra. E as religiões modernas tendem a... O público tende a ir para a religião experimental, sensorial, em que você sinta uma parada no seu corpo. Perfeito, perfeito. Uma coisa mais... Eu acho que é a Janice que está mexendo aí, né? O meu negocinho aqui que está caindo e eu estou tentando segurar aqui. Então, porque assim, da onde tá? A gente está tendo interferência do espiritual aqui. É só uma vivência. Mas o que você está falando é uma coisa, só puxando um pouquinho da astrologia, que afinal de contas começou tudo pela astrologia, mas a gente está saindo do ar, do intelectual e indo para a terra, que é o sensorial, né? Mais ou menos isso, o Ricardo. A experiência religiosa ela vai ficar cada vez menos literal, né? Porque as pessoas começaram a perceber que os livros não correspondiam necessariamente à realidade individual, porque as pessoas são... E muitas coisas, eu não estou aqui querendo levantar polêmica, mas a gente sabe, eu tenho muitos colegas que são pastores, muitos amigos pastores e padres, e a gente sabe que a construção a própria Bíblia é um documento que foi uma somatória de diversos documentos, né? Com coisas muito pontuais de determinadas épocas. E aí vem uma nova corrente e diz assim, olha... tem uma série de leis que faziam sentido em um determinado momento, mas hoje já não faz mais sentido porque o mundo é dinâmico, né? E aí você fala assim, tudo bem, então como é que você observa? Aí tem gente que fala assim, o grande livro é a natureza, então você tem que ler a natureza. Então ler a natureza, o que é ler a natureza? Como é que é a natureza? Quais são as leis da natureza e como elas se aplicam? Mas, por outro lado, tem uma coisa que eles dizem, ok, tudo isso pode ser real, mas para uma experiência transcendente, não faz muito sentido, né? Então, e é interessante, porque veja só, as religiões neopentecostais, que é o que mais, que também dentro do movimento protestante foi o que mais cresceu, elas são muito de transe. Os caras... É verdade. Então, então, assim, essa questão de você passar por um barato, né? Que seja aí um transe mediúnico kardecista, um transe mediúnico na Umbanda, um virado de chá, ou isso dá dá uma justificativa transcendente, que é o que a gente está falando de espiritualidade. É algo que sai da nossa rotina, que sai do nosso cotidiano e te leva para um outro patamar, para um outro grau de consciência que você não sabe exatamente qual é, mas ele é diferente.
Mas, de qualquer maneira, ele torna mais tangível essa conexão que a gente falou lá no começo, né? Que a gente procura, Sim. torna isso algo, não chega a ser palpável, mas assim, eu tô ouvindo, eu tô vendo e eu tô sentindo, E né? eu tô sentindo. Essa viagem, né? Essa viagem, ela vai te levar para algum lugar. Sim, sim. Não, as Então, pessoas estão muito em busca disso. Uma das coisas que eu estou estudando muito é turismo religioso, que passa pelo quê? Passa por experiências de reencontro pessoal, né? A história da busca do self. Né? Oi, Então, Má, assim, boa noite. então, é uma possibilidade também, né? Sim, sim. Fala um pouquinho desse turismo religioso que você tá promovendo, Ri. Eu ia perguntar isso também. Aproveita O turismo e religioso, fala do seu projeto, que é muito legal. não, o turismo religioso também é um outro campo de pesquisa minha, né? Para entender, são viagens que hoje, só para dar o turismo, enfim, está passando por uma grande transformação e até durante muito tempo eram as viagens corporativas, aquelas viagens de negócios que moviam a economia. Com essa coisa da pandemia mudou muito e assim já era uma tendência, mas isso ampliou muito mais. Que as viagens têm um sentido transformador na vida das pessoas e de conteúdo. Então, as pessoas não querem simplesmente sair e se divertir, elas querem voltar, ter experiências, é a tal da sensorialidade, elas querem ter experiências diferentes, seja lá degustando vinhos, seja lá no turismo de aventura, elas querem ter alguma coisa que desconecte ela da realidade, da rotina, mas também traga para ela algum tipo de mudança, né? Não à toa que veio essa explosão de coaches, as pessoas querem muito buscar se entender, porque elas não estão entendendo o chonga assim, que elas são. E aí, nesse caminho, veio muito essa coisa das viagens, começou muito com as viagens de Santiago de Compostela, né? Que as pessoas entendiam que era aquela viagem que você ia fazer uma descoberta, que você ia ter que só ficar sozinho, você ia ter que andar, criar bolha no pé, você ia ter que deixar muita coisa de lado, né, do seu conforto, você fazer uma ruptura para entender realmente o que era essencial para você tal. Isso começou depois viagens para o Nepal, para a Índia, né, para meditação, como a Jan mencionou. Então, um dos campos que tem mais crescido hoje dentro da indústria de viagens é o turismo religioso, mas não é mais aquele turismo religioso, embora ele seja muito forte, aquele turismo de peregrinação, vou a Jerusalém, eu vou a Fátima, vou a Lourdes, né? Não, o turismo religioso, ele continua existindo, esse turismo, o turismo sírio de Nazaré, apareceu. Mas o turismo maior é o turismo que aí que é a parte mais interessante dos não religiosos, que é buscar uma experiência pontual, religiosa, mas assim que eu preciso me tornar religioso. Então, é como se o Ed dissesse assim, olha, eu não quero virar agora católico, não quero virar evangélico, mas eu quero entender um pouco do que é o amor de Jesus visitando Jerusalém. Quero ter essa experiência, sentir essa... Então, o turismo passa a ser uma forma de você passar uma vivência religiosa sem necessariamente ter que passar por se virar religioso nesse sentido. Então, eu vou lá para a África, lá para o Xobô, eu vou para Quetu, vou lá para a Nigéria, e vou lá ver lá como é que ou vou para Salvador, no terreiro de Candomblé em Salvador. Eu não quero raspar, não quero entrar mas eu quero ter uma experiência. Eu vou para a Índia, não vou virar hindu, né? Mas eu quero ou não vou virar budista, vou para o Nepal, Sri Lanka, passar por experiências. Então, o turismo religioso, ele vem falar muito dessa live que a gente está falando agora, justamente de uma busca por espiritualidade sem necessariamente ser religiosa. Perfeito. Nossa, tudo a ver, tudo a ver. Muito legal, muito legal. Ai, que ótimo. Inclusive, você está trabalhando com isso, né, o Ricardo? Não, eu só estou na pesquisa mesmo. Só na pesquisa? Porque para trabalhar com isso tem que ser agente de viagens. E aí, assim, tipo, é um rolo absurdo, né? Isso aqui é uma profissão kármica, ser agente de viagem. Porque você tem que... Se cai uma guerra, se abre um negócio, o seu grupo já era, você tem que... É todo mundo louco atrás de você. É verdade.
É o sentido mais kármico pesado possível, mas assim, mas eu quero entender mais sobre isso. Legal, legal, perfeito. Gente, olha, a gente já chegou a praticamente 50 minutos de live. Nossa, olha, né, não deu nem para sentir, hein? Nem. Eu queria que vocês fizessem aí uma conclusão, enfim, fique à vontade para falar para o pessoal o que vocês quiserem. Jean? Jean? Não, eu acho que assim, como a gente comentou, né? A espiritualidade, ela não dá para você definir, né? Eu acho que assim, o momento que a gente está vivendo, eu pego muito o momento que a gente está vivendo, né? É um momento que a gente precisa muito ter essa conexão, seja de onde for, da forma que for, mas eu sinto que o ser humano hoje ele tem que se apegar muito forte a algo para que a gente continue acreditando que a raça humana tem conserto, você entendeu? Tem chance. Tem chance. Eu acho que eu tô vendo muito por esse prisma, né? E é isso, gente. Agora me veio a vivência de casa 12 mesmo, sabe? Gozada, eu entrei e não tô conseguindo sair. E você, Ricardo? Mas olha, não deixa de ser uma experiência muito boa essa live, viu? Essa live, ela me conectou com algo. Nossa, também. Não sei se vocês perceberam isso, mas a gente se conectou. A gente se conectou. E gratidão pela vivência, gratidão pelo convite, Ed, gratidão pelo nosso aí, aniversário, né, de 2 anos de live, que você consiga e faça muitos e muitos anos aí de luminares para promover e agregar, né, e dar essa chance para a gente poder compartilhar com o pessoal tanto conhecimento e tanta vivência aí. Tá bom? Obrigado. Gratidão. Obrigado. Olha, e você, Ricardo? Eu devo dizer o seguinte, eu queria encerrar, primeiro dando uma notícia em primeira mão para vocês. A gente volta para a Vibe Mundial todos os dias, das 9 às 9h30. Opa, legal! A partir do dia 4 de abril, e vocês já estão convidadíssimos para a gente ir lá fazer gratidão na Rádio Vibe Mundial. Ricardo, olha, eu vou falar, eu estava sentindo falta de você na Mundial, viu? Eu também, porque eu ficava trabalhando e exatamente no Instagram, ouvindo você e trabalhando e ouvindo as suas lives nos seus programas. Não, mas agora vai estar de volta dia 4, todos os dias, das 9 às 9h30, programa diário, vocês estão convidadíssimos. Mas eu queria deixar aqui uma mensagem sobre essa questão de espiritualidade, que eu acho que espiritualidade, a gente já falou muito disso, né? Eu acho que o Ed e a Jean traduziram isso muito bem. Espiritualidade, no meu entender, é liberdade. Liberdade. A liberdade de a gente poder ser quem a gente é. Isso fala muito de espiritualidade. Obviamente, a gente não tem direito nenhum de agredir, invadir o espaço do outro, mas uma vez que isso não invade o espaço do outro, a liberdade pressupõe a vivência total da nossa alma. E eu queria, até a minha irmã entrou aí, uma pessoa que eu admiro muito, 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 que me inspira sempre, dizer o seguinte, que por incrível que pareça, mas se a gente analisar historicamente, o mundo nunca esteve tão bem como está hoje. Se a gente imaginar que há 50 anos atrás, a questão o preconceito racial, as mulheres não ocupavam lugares em que elas ocupam, que realmente a homofobia era... A gente hoje, eu tenho quase 50 anos, então a gente sabe o que era, né, a questão da homofobia há muito pouco tempo atrás. É óbvio que nós estamos longe de ser aquilo de uma humanidade ideal, mas nós estamos numa humanidade muito melhor do que nós estávamos no passado. Isso serve, na verdade, para trazer um ânimo para as pessoas e perceber o seguinte, olha, busquem formas, porque eu acho que a espiritualidade tem muito disso, a busca pela liberdade, mas a busca na autoconfiança e uma confiança maior
de que as coisas sempre vão dar certo, de algum jeito ou de outro. Então, eu acho que não importa o caminho que a gente busque. Se é um caminho através da religião, se é um caminho através da arte, se é um caminho através do esporte, se é um caminho através de uma obra social, não importa. O importante é que a gente busque essa liberdade de ser quem somos, né? Cada um de nós, porque eu acho que a espiritualidade tem a ver com diversidade, e mais do que isso, que a gente possa ter a confiança e não deixar de jeito nenhum, porque foi o ponto principal, que uma vez que a gente descobriu a nossa consciência espiritual, é não sair dessa consciência espiritual, não deixar que as pessoas tóxicas, as informações tóxicas, as notícias tóxicas tirem a gente dessa conexão espiritual. Porque isso é o que mais eu sofri nesses últimos tempos, sair dos valores espirituais, porque tá todo mundo, chegou ao ponto, inclusive, de todo mundo falar de otimismo tóxico, que eu não vou entrar no mérito agora, mas que é um ponto importante. Todo momento a gente está puxando, as pessoas estão puxando para baixo, querem jogar uns com os outros, dizer que a situação tá ruim, pedindo pro cometa vir. Olha a loucura que chegou. E assim, eu digo para a gente que é espiritualista, diz, não adianta, pode vir o cometa. Se você não aprendeu nada, vai vir na próxima encarnação com o cometa, sem do mesmo jeito. Sim, é verdade. Exatamente, verdade, Ricardo. Primeiro quero agradecer a todos. Andréia, obrigado. É minha outra amiga também, que 2 anos assistindo praticamente todas as lives toda semana. Obrigado, Andréia. E assim, eu queria finalizar dizendo que esse momento que a gente está vivendo, como a Jean falou, eu sinto também essa conexão, então a própria espiritualidade, mas para mim tem algo muito mais especial, porque quando eu comecei a Luminares, e a missão está lá no site desde 2017, a ideia era ter um espaço onde eu pudesse proporcionar conhecimento para as pessoas e um espaço para que terapeutas e professores, enfim, pessoas dessa área holística pudessem atuar, né, trabalhar, né, e espalhar o seu conhecimento. E eu não achei que, no início eu achei que ia ser uma coisa física. E eu, na realidade, atingi isso virtualmente com a pandemia. Porque fisicamente ela te ajudou. Demoraria talvez muito para atingir essa missão da Luminares. E agora, com as lives, eu consegui finalmente, claro, está no começo, mas de qualquer maneira, eu já estou naquela missão. Então, daí vem aquele orgasminho virtual, né? De, cara, eu consegui, né? Estou conseguindo, né? Então, de gratidão, e isso nada seria possível sem vocês. Entra naquilo que o Ricardo falou da necessidade da sociedade, do outro, né? Então, a conexão, ela é sozinha, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa do outro o tempo todo, porque somos seres sociais, né? Então, acho que é por aí, né, gente? Obrigado. Gratidão, Muito Ed. obrigado, Gratidão. gratidão. Beijo, Ricardo. Beijo, Jean. Tchau. Beijo, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Me tira Tchau, daqui tchau. que eu não sei sair. Aperta o X aí. Quando eu sair, você sai também. Quando eu sair, você sai também. Tchau. Tchau.